Nossa Senhora dos Navegantes, a festa mais popular de Porto Alegre. Hoje, neste vídeo, nós vamos conhecer um pouco da sua história e também do momento atual que o santuário está vivendo. E ele está precisando da nossa colaboração e nós vamos conversar com o padre Carlos Febor, o pároco aqui do Santuário de Navegantes, para conhecer um pouco mais da história e também falar sobre as consequências da enchente do ano passado aqui no santuário e também do último temporal do mês de março que ocasionou alguns danos bem importantes. Padre, obrigado por me acolher aqui no Navegantes. É uma alegria a gente poder conversar e contar um pouco a história deste local tão importante e tão querido para Porto Alegre. É uma alegria nossa também, inclusive a oportunidade de colocarmos, como disseste, da história de Navegantes, mas essa história atual, né? O presente, do que está acontecendo e como vamos poder revitalizar esta festa popular, mais popular, como o caso de Porto Alegre, inclusive este ano foi uma coisa muito grande, e a situação própria como está hoje a comunidade, a paróquia Navegantes e a igreja Navegantes. Padre, vamos fazer então um factual. No mês de março, o temporal que, comparado com o do ano passado, não foi nem perto, mas ele acabou ocasionando alguns estragos e prejuízos aqui, né? Eu queria que tu relatasse um pouco de o que está passando aqui agora no santuário e quais são as principais necessidades. Realmente houve uma situação, dia 31 de março, né, todos sabemos, por volta das 6 da tarde, aquele vento de 110 km por hora, que nesta região de Navegantes, Humaitá, o aeroporto, né, outras regiões foi bastante forte, difícil, então nós tivemos essa caminhada de uma parte do concreto, da parte de pedra da torre, se deslocou e caiu em cima do próprio telhado da igreja, então abrindo uns 4 ou 5 buracos nas telhas, danificando bastante o telhado, mas o maior problema foi que o vento, então não sei como entrou, ele danificou a estrutura de estabilidade do forro, que a gente chama de estuque, né, que é um material muito mais pesado que o gesso. Ele está com várias fissuras, várias rachaduras, que então tem o risco de cair, e tivemos que logo em seguida interditar a igreja por tempo indeterminado. Então, para que você que é devoto de Navegantes saiba, o templo, o santuário, está interditado em razão deste problema que o padre falou. Até foi colocado ali na frente, né, padre, uma campanha para quem quiser colaborar. Como é que está essa situação, como é que está esse andamento? Iniciamos agora, né, esta campanha, inclusive colocamos, né, todo o Pix, temos uma ação entre amigos também, começando esse fim de semana, nós iniciamos, porque só para retirada do estuque, né, que inclusive depois fazer a avaliação da estrutura da parede, da estrutura do próprio telhado, nós vamos precisar de R$50 mil mais ou menos, que é o primeiro orçamento, né? Mas e depois todo o projeto elaborado também, porque não se tem mais as plantas originais, então tem que fazer plantas da igreja e fazer a reforma final, né? Mas isso é um segundo etapa. A primeira é conseguir tirar o risco desse desabamento que pode dar mais prejuízo ao prédio e à estrutura. Mas assim nós temos, realmente começamos essa campanha com o santuário interditado, não paramos com nenhuma atividade, está tudo acontecendo no salão, mas com a campanha Pix para poder essas doações acontecerem. O santuário está interditado, mas como o padre falou, as celebrações estão ocorrendo no salão, né, padre? Sim, e o salão, o pessoal todo está muito admirado, porque tudo o que era importante da igreja foi transferido para o salão. Inclusive tivemos pessoas do interior que vieram para fazer celebrações aqui de batizado, casamento, foram comunicadas que seria no salão paroquial. Inclusive um bispo veio e disse, como no salão? Isso aqui é uma igreja melhor que muitas no interior, né? Então ali está a Via Sacra, está a imagem de Nossa Senhora Navegantes, né? Tem o sacrário, estamos celebrando com uma igreja própria para a mãe do Navegantes. Padre, nesse ano de 2025, agora falando de uma alegria, foi a sua primeira celebração de Navegantes com o pároco? Sim, correto? A primeira festa. Primeira festa como pároco aqui, né? Eu queria que o senhor relatasse como é que foi essa experiência
para o senhor, que é um período muito intenso ali, aquele calorão no início do ano, mas eu vi o senhor com muita alegria celebrando junto com o povo. Né? Foi um desafio que eu não imaginava pegar. Dia 3 de agosto do ano passado, tomei posse, como se diz oficialmente, juridicamente, na igreja, mas assumi como pároco e me dei conta de que tinha agora como responsabilidade esta festa. E quando eu perguntei, e a festa, né? É a festa 150. Então, além de Navegantes, 150 anos de festa. É um número representativo? Então um jubileu de novo, né? Mais um jubileu, um sesquicentenário. Então, dentro do jubileu da Esperança, o jubileu de Navegantes. Então fiquei meio assustado, assim, meio aflito, mas, bom, está tudo pronto, tudo organizado, tudo feito. Não, nós temos que começar a organizar. Então, a gente, claro, confia no Senhor, confia em Maria, né, que nos ajuda, e ali fomos preparando, né, e eu realmente me surpreendi com como decorreu a festa. A festa foi algo fantástico, assim, uma pessoa resumiu a festa como uma procissão, né, uma procissão religiosa orante. Né? Então, de muita oração, de muita vibração, de muita alegria, as pessoas, talvez por causa dessa vitória ou dessa conquista de transformação por causa da enchente, de todos os problemas que tivemos em 2024, poder agradecer a mãe e celebrar. E para mim foi também uma alegria fazer esse percurso, tanto de ida quanto de volta da imagem, animando as comunidades. E eu me animava mais ainda vendo as pessoas alegres, felizes, cantando, rezando, respondendo, interagindo nas nossas intervenções. Isso foi muito bonito. E padre, o senhor falou que ele assumiu em agosto, 3 meses antes tinha ocorrido a enchente. E Navegantes talvez tenha sido a paróquia, o santuário mais afetado da cidade de Porto Alegre pela enchente. E pela representatividade dele, as imagens foram muito marcantes. Como é que foi para o senhor administrar aquela situação? Acredito que ainda estejam enfrentando algumas dificuldades ainda, as consequências, né? Como coloca um colega nosso, né, dizendo que eu sou pároco do Maitá Navegantes, porque tem as outras paróquias. Sim. Ao assumir Navegantes, eu realmente fiquei impressionado, vi as fotos de como foi a enchente, tanto que ela entrou na igreja até uma altura do assento dos bancos, né? Então foram 3,5 metros de altura d'água. Todo o salão foi inundado, né? O salão paroquial, a casa paroquial entrou 1,20 metros de altura de água, então todo o primeiro piso da casa paroquial foi estragado. E nós não temos materiais ainda para fazer promoções, né? Fazer almoços, fazer jantas ou outro tipo, porque todas as cadeiras, todas as mesas do salão foram destruídas. Conseguimos, fazendo uma campanha no ano passado, recuperar todos os bancos históricos. Todos eles foram recuperados, né? Mas aí nós temos as paredes que ainda têm umidade. Impressionante isso, mesmo com todo o verão. Quando a gente vai fazer alguma atividade, fazer um buraco, inclusive, se percebe que os tijolos estão ainda bastante úmidos. Né? Foi muito tempo. E aí então foram 30 dias debaixo d'água. Né? Então a casa paroquial foi recuperada, a parte inferior dela, mas muitos móveis, muitas coisas ainda não temos condições de ter. E, claro, e agora com esse outro problema do temporal, os recursos são mínimos. Né? E questão, por ser um local tão histórico, acredito que também tenham sido perdidos documentos históricos que contam a vida aqui da paróquia. Infelizmente, nós perdemos alguns registros de plantas, como eu disse, né? Todas as plantas, documentos, inclusive os 2 primeiros livros tombos, que não se conseguiu localizar mais. Né? Então, todo o registro histórico que os párocos fizeram desde 1919, né? Então isso tudo foi perdido. E possivelmente ali estivessem registros da enchente de 41, né? Da consequência Teria que ter. Aqui na região. O padre Felipe Gil e o Arthur Wicker devem ter narrado várias outras situações também da comunidade, das festas, tudo que aconteceu. Infelizmente, esse livro não tem cópia, né, nenhum deles. Só o do batismo temos cópia, então tudo isso foi salvo.
mas infelizmente esses livros históricos foram perdidos. O livro Tombo, para quem não sabe, é um livro, um caderno, digamos assim, onde o pároco registra os principais momentos da vida da comunidade. É um livro restrito apenas ao pároco, né, à igreja, aos históricos de fatos significativos da comunidade. Né? Como dissesse, enchente de 41. O padre deve ter narrado a sua angústia, a sua aflição, talvez também tenha ficado ilhado aqui, e aonde e como foi atingida a comunidade aqui, além dos paroquianos, e neste livro também são colocados outros fatos significativos da vida da comunidade que não podem ser narrados em qualquer outra história, para que o pároco que venha saiba como foi construída a história da comunidade. E, padre, o Santuário de Navegantes ele está localizado numa parte da cidade que não é tão habitada. Como é que é a vida comunitária aqui no Santuário de Navegantes? Ao longo do ano, a gente pensa muito só ali na época do 2 de fevereiro, mas ao longo do ano, como é que funciona aqui também? Colocar-se muito bem, é bem restrito. Navegantes era uma comunidade bastante mais populosa, mas quando veio o Transurb, já dividiu a paróquia em dois, porque nós temos muita gente que mora na parte do Maitá, atrás do Transurb. E a industrialização também, quando saíram as indústrias, que houve a industrialização, saíram, diminuiu a população. Então, durante o ano, nós temos uma boa participação dos devotos. Mas nós temos a catequese de primeira comunhão, de crisma, catequese de adultos batizados, são 6, 7 batizados, claro, em toda a cidade. Sim. A população da paróquia são 3.300 pessoas pelo último censo do IBGE. Né? Mas a grande maioria mora ou na parte do Maitá, aqui atrás, ou então mais para depois da Setório, outros lugares, mas tem uma vida bem intensa aqui durante todo o ano. Inclusive fizemos agora para o Jubileu uma programação para revitalizar esta participação, para eu chamar novamente as pessoas a participar, mas em média temos de 60 a 100 pessoas em cada missa participando. Mas especialmente o ano acaba sendo feito pelos devotos. Sim, todos os devotos e algumas paroquianos fixos. Esses temos um grupo, inclusive estamos fazendo assembleias paroquiais para a reestruturação das diversas pastorais e grupos, porque teve pandemia, teve enchente, teve toda a situação. Então muitos se afastaram daqui, outros morreram durante a pandemia quanto de enchente, ou não mais quiseram participar, então nós estamos reestruturando e estamos vendo que realmente falta pessoal para 10 grupos que aqui devem funcionar e não temos pouquíssimas pessoas. E falando um pouco da mãe, padre, Nossa Senhora dos Navegantes, o senhor está aqui há pouco tempo ainda, vai completar um ano em agosto, o que o senhor conseguiu assim, conhecer mais da história dessa devoção? Essa devoção é fantástica, porque em 1891, então, veio a imagem para cá, ficou na Igreja do Menino Deus, e 1871, e agora em 1875, então foi a primeira festa no Arraial de Navegantes. Né? E ali começou tanto, por isso que nós celebramos 150 anos da festa de Navegantes. Né? E ela realmente foi sendo assumida pela cidade de Porto Alegre como uma devoção, como a mãe, onde muitos buscam realmente agradecer e pedir essas graças, e é muito intenso isso. Eu notei este domingo, ontem, né, quando nós encontramos alguns devotos aqui, dizendo assim que não tem como, mora lá na Zona Sul, né, mas a participação, há 20 anos, por acaso começou a trabalhar aqui, fazendo alguns serviços, e depois diz que não tem mais como deixar, porque é para as graças que se recebe, fazendo esse serviço a Maria e tendo Jesus Cristo como luz. É muito impressionante. Eu nunca tinha vivido num espaço, numa paróquia, que tem uma história de 150 anos. É intenso demais. Bacana, bonito. Padre, nós vamos deixar no comentário fixado e na descrição do vídeo as formas com que as pessoas podem ajudar
nesta campanha da reforma aqui do Santuário de Navegantes, mas eu queria que o senhor deixasse também como que as pessoas podem procurar aqui no santuário para colaborar da forma que for possível, e também de quando tem as missas aqui também, para quem quiser vir conhecer, porque o salão ficou muito bonito mesmo, parece uma capela, parece pequena, bem aconchegante, perfeito para rezar, né? Primeiro então a questão de nossas atividades, né? Nós temos as atividades por causa de ser uma igreja jubilar, do Jubileu da Esperança, no Vicariato Oeste, como cada outro dos vicariatos temos. Aqui nós temos as atividades, então, das missas, em primeiro lugar, nas terças e quintas-feiras, às 7 da manhã, com oração das laudes, que é a oração dos salmos, que normalmente todos os religiosos, padres e bispos devem rezar. Nós rezamos com os leigos na missa. Na quartas e sextas-feiras, a missa às 18h30, nos sábados às 17h30, domingos às 9h15 da manhã. Mas uma novidade que, por causa do jubileu, todos os domingos à tarde, a igreja está aberta das 14 às 17 horas, das 2 da tarde às 5 da tarde, inclusive com algumas outras atividades. No terceiro domingo, a adoração de 24 horas com Jesus. Então, ontem tivemos a adoração, ontem foi o terceiro domingo, das 14 horas do domingo até as 14 horas de segunda-feira, a adoração ao Santíssimo Sacramento. E no último domingo de cada mês, nós temos as atividades, as orações prescritas pelo jubileu para o domingo jubilar, né? E então, das 15 às 18 horas, temos a Via Sacra, tem celebração penitencial com confissões dos padres, o terço e a missa jubilar. E então, todas as atividades, quem quiser venha visitar, vai se impressionar com a beleza com que ficou a Igreja Navegantes lá no nosso salão paroquial. Como ajudar? Nós temos a campanha do Pix, como disse o Marcos, vai ser colocado aqui o número diretamente. Estamos com uma ação entre amigos, quem quiser participar, então deve vir aqui até o santuário para buscar, para se inscrever, de repente levar um dos bloquinhos, ou então para ajudar e comprar aqui. Mas essa primeira etapa da campanha é esse Pix, com doações ou ação entre amigos, e mais adiante vamos ter outra atividade em função da festa de 2026, vamos anunciar outras maneiras também de colaborar. Não poderia deixar de encerrar essa entrevista, padre, perguntando da sua impressão a respeito do novo Papa, Leão XIV, o que o senhor achou? Recebemos o Papa que Deus queria e que precisamos para o momento histórico da Igreja, né? Ele realmente é fantástico, de continuidade, de amabilidade, né, de simplicidade, né? Ontem eu escutava a reportagem sobre ele ter ido à academia, que ninguém sabia que ele era cardeal, que era uma autoridade, né? Não se impunha em nada. E é isso que ele está fazendo, um Papa que vai ouvir, né, muito, né, vai escutar bastante, e junto com todo o colégio cardinalício, com os bispos, com a Igreja, decidir coisas para que a Igreja possa ser esse sinal, como ele convida muito, de paz, de reconciliação e de harmonia. Padre Carlos, muito obrigado. Rezamos todos para que Maria acompanhe toda essa missão aqui do Santuário de Navegantes, todo esse trabalho de reconstrução, que vai ser um trabalho difícil, pesado, mas importante. Deus abençoe, conte com as nossas orações. Um grande abraço, obrigado. Obrigado. Deus abençoe também a todos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você puder colaborar aqui com o Santuário de Navegantes, sua colaboração será muito bem-vinda. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo aí com seus familiares, amigos, pessoas próximas a você, devotos de Nossa Senhora dos Navegantes. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.